Oi galera, tudo bem com vocês? Então essa aqui vai ser minha primeira aula YouTuber, vamos chamar assim, tá? A gente não sabe até quando vai durar, tal, então essa primeira aula aqui, qual que é a ideia? A gente rever um pouquinho aí do que foi estudado no primeiro bimestre, né? Um bimestre que já estava aí quase com um conteúdo terminado aí, na verdade tinha terminado o conteúdo de história aí do primeiro bimestre, tá? Então acho que é mais fácil a gente rever e tal, para não perder esse conteúdo e ficar gravado aí, depois é mais fácil de você retomar o que foi estudado no primeiro bimestre, ok? Então, uma coisa que eu falei aí, um conceito que é importante, né? Na verdade, três conceitos aí, o conceito de Estado, governo e nação. Eu sei que parece um pouco, né, parecido a essas três palavras, mas a gente vai ver aí que são conceitos diferentes, tá? Então, Estado, galera, primeira coisa aqui, ó, é o território brasileiro, né? Então, o que faz parte do Estado brasileiro? O Estado, a ideia é que ele pertence a todo o povo brasileiro, né? Ele é mantido através aí dos nossos impostos, né? Que mantém rodovia, estrada, hidrelétrica e tudo mais aí funcionando. Então, primeiro, faz parte do Estado brasileiro o território aí, a fronteira aí até os outros países. O Brasil, o Estado brasileiro, também tem diversas empresas que pertencem ao povo brasileiro. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal. Também faz parte do Estado brasileiro as Forças Armadas, todo funcionário público, né, de carreira, aquele que presta concurso. Então, qual que é a ideia? O Estado ele mantém para sempre, né? Já os governos passam. Então, por exemplo, né, o governo, galera, é o pessoal eleito para administrar durante um período o Estado, ok? Geralmente no Brasil, aí, por exemplo, o mandato de presidente é de 4 anos, então o presidente, a equipe dele aí que compõe o executivo vai administrar o Brasil, o Estado brasileiro, né, por 4 anos. Então a gente não pode confundir governo com Estado. Então, por exemplo, que pertence ao Estado brasileiro, né, por exemplo, o Banco do Brasil não pertence ao governo, ok? E outra palavra que tem a ver aí em relação com tudo isso é nação. Então, nação, galera, é povo, né? Um sentimento ali de identidade, de comum entre todo mundo ali que fala a mesma língua, que tem uma religião parecida, né? Que admira ali o mesmo símbolo, a mesma bandeira, a mesma seleção, assistem os mesmos programas. Então, tudo isso faz parte de um povo, né? Tem uma cultura, uma língua ali que é única e que identifica esse povo, ok? Para nós brasileiros é um pouco difícil de entender, né? Porque Estado, governo e nação andam juntos. Mas se a gente pegar, por exemplo, o caso da Espanha, tá? A região aqui mais ao norte da Espanha é a região do País Basco. Eles não falam a língua espanhola. Eles falam a língua basca, que é uma língua parecida com o francês, tá? Mais parecido com o francês do que com o espanhol. Então, a maior parte do povo basco, né, da nação basca, não acredita assim que eles não têm um Estado nem o próprio governo basco. Então eles acreditam ali que são dominados pelo Estado espanhol. Então muito basco, né, muita pessoa que vive nessa região, eles querem a independência do país da Espanha, criar o País Basco. E aí dessa forma eles vão ter o próprio Estado, a própria nação, o povo ali dentro desse Estado, e vão poder eleger ali seus próprios governantes. Tá? Tem outras regiões da Espanha, a Galícia aqui, por exemplo, fica no norte de Portugal, que tem muita gente ali que se identifica mais com o Estado português, porque fala português, do que com o Estado espanhol. E outra região que é muito famosa aí pelos conflitos, por fazer plebiscito de independência e tal, é a região da Catalunha, né? Então, muito catalão ali não se sente membro do Estado espanhol, eu gostaria da independência. Ou seja, a Catalunha ali ter o próprio Estado e o próprio governo eleito pelos catalães, tá? Então, outra coisa que nós estudamos, galera, na crise na Europa feudal no século XIV, tá? Então, o século XIV começa em 1301 e vai até o ano de 1400. Eu desenhei esse ciclo aqui, né? Por quê? Porque como toda crise, ela é cíclica, né? Ela entra num ciclo vicioso ali que é difícil escapar dela. Então, começou como? Começou com uma crise agrícola. Então, o século XIV ali na Europa é marcado ali por diversas adversidades no clima, tá? Então tem ano de muita nevasca, de muito frio, aí segue de ano sem muita chuva, né, com baixa umidade. Então isso vai
diminui pela metade ali a produção agrícola, né, de alimento da Europa. Diminuindo a quantidade de alimento e a população mantendo a mesma, vai gerar fome. A fome vai deteriorar ali o sistema imunológico da maioria das pessoas, o que deixa a pessoa mais suscetível ali à doença. Então, a doença mais famosa aí do século XIV é a peste negra, também chamada aí por muitos de peste bubônica, tá? A gente estudou bastante aí nesse bimestre. Essa fome, essas doenças vão levar a diversas revoltas e, para piorar mais a situação, ocorre durante o século XIV, aí se inicia a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra aí que vai durar, na verdade, mais de 100 anos entre a Inglaterra e a França, mas que vai levar aí diversos países da Europa, aí, diversos reinos da época, à guerra, né? Muitos chamam até de uma Primeira Guerra Mundial, pelo menos de uma Primeira Guerra aí europeia. Então a guerra, essas revoltas, né? Ora os servos atacando ali os nobres e matando eles, ora os nobres matando os servos, vai piorar essa crise agrícola, fome e tudo mais, né? Então aqui, por exemplo, é uma cova comum, uma vala comum aí que no século XIV enterravam as pessoas. Então eram tantas mortes aí, acreditam que 1/3 da Europa morreu no período, né? Então não tinha caixão para todo mundo, não tinha sepultura ali para todo mundo. Então geralmente abria uma cova ali comum e empilhando os corpos ali, jogavam cal para o cheiro ali não exalar tanto, cobriam de terra e partiam para outra cova, né? Então na época 1/3 da população europeia acabou perdendo a vida aí por causa da peste bubônica. No período, eles começaram a identificar tal que a epidemia tinha relação aí com o rato, né? E hoje a gente sabe, na verdade, que a bactéria aí era transmitida pela pulga do rato, né? Então, matando o rato, ficava aí sem o rato a pulga e, consequentemente, migrava aí para o ser humano, transmitindo a doença, que também era pega aí, vamos dizer assim, contaminava pelo contato, né? Uma pessoa doente, um parente ali a cuidar tal da pessoa e também era contaminada. Então, o que eu falei no século XIV, essas revoltas, por exemplo, aqui são as Jacqueries. Né? As Jacqueries são revoltas que ocorreram em diversos lugares da Europa dos servos aí contra a nobreza feudal. Né? Então, na imagem, a gente vê alguns membros aí do terceiro estado, alguns servos, atacando um nobre. E aí as cenas da Guerra dos 100 Anos, né? Que foi tanto batalhas terrestres quanto navais, né? E a França acabou expulsando os ingleses que tinham invadido ali a região norte da Europa, ali da França, Normandia e região. E nessa guerra que surgiu a heroína lá, que eu falei bastante para vocês, a Joana d'Arc, né? Chamada aí de Donzela de Orleans, porque ela foi importante na vitória francesa nessa batalha, e até hoje ela é uma grande heroína. Foi capturada aí pelos ingleses depois e acabou sendo morta na fogueira, né? Outra coisa que a gente falou, galera, nesse bimestre aqui, foi sobre a Reconquista. Então, o que é a Reconquista, né? Durante muito tempo, desde o século XIII, a Península Ibérica foi invadida, aí, na verdade, desde o século VII, VIII, pelos muçulmanos. E os reinos cristãos do norte aqui da Europa começaram aí no século XIII um processo que vai demorar aí 200 e poucos anos de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, tá? Esse processo aí de quase 300 anos de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica é chamada Reconquista. Nessa Reconquista, galera, vão surgir 2 países, são considerados aí os 2 primeiros estados, né, modernos, a ter um rei, um povo e o estado tudo junto, que é Portugal e o Reino da Espanha, tá? Então isso aí vai levar eles, que a gente vai discutir depois, a ter uma vantagem aí, por isso que vão ser os primeiros países, aliás, a se lançarem no oceano aí a partir do século XIV e XV, ok? Por exemplo, né, galera, a nossa língua portuguesa, ela tem muita palavra que tem origem do árabe, né? Por exemplo, o jogo Alquerque, que é esse jogo aí, jogado até hoje na Península Ibérica, que na América vai dar origem ao jogo da onça. Então você pegar, por exemplo, almofada, almeirão, algema, alquimia, né? São palavras que fazem parte da língua portuguesa, mas que têm origem árabe, né? Justamente nesse período aí que os portugueses foram conquistados pelos povos árabes, tá? Povos árabes. Outra coisa que a gente falou, galera, dos astecas, lembrar que Azteca, né, era um império, e império necessariamente pressupõe que ele tinha um exército poderoso, e que com esse exército poderoso aí ele invadia, conquistava outras regiões
e retirava riquezas dessas regiões, né? Então, o Império Azteca, galera, ele tem uma lenda de fundação de Tenochtitlan, né? Diz que Tenoch era o primeiro líder do povo azteca que migrou com esse povo até o dia que eles observaram a cena profetizada pelos deuses, que seria ali, quando veio essa cena, que eles deveriam parar e construir a capital do Império Azteca. E nessa cena eles viram ali um cacto, em cima do cacto uma águia devorando uma serpente. Nesse lugar aí, que era uma ilha do lago Texcoco, eles acabaram criando a cidade de Tenochtitlan, que significa a cidade de Tenoch, tá? Essa cidade foi evoluindo, chegou a ter 200 mil pessoas, se tornou a capital aí do Império Azteca, né? E hoje ela é a atual capital do México, a cidade do México. Então os mexicanos, galera, se consideram descendentes do povo azteca que se autodenominava como mexica, né? Por isso atual México. Então é por isso que esses símbolos da mitologia azteca estão presentes aí na bandeira do México, tá? Então aqui está a região marcada em verde, né, que fazia parte aí do Império Azteca, e a capital, que ficava no Lago Texcoco aqui, ó, a ilha de Tenochtitlan, ok? Outro império, galera, importante aqui na América do Sul, foi o Império Inca. Então ele, do norte aqui, né, até o sul, são mais de 4.000 quilômetros de Império Inca. A capital do império era Cusco, né? Lembrando que Cusco, na língua quechua, a língua falada aí pelos incas, significa umbigo, né? Então eles consideravam aí que Cusco era o umbigo do planeta Terra. Hoje, né, o que o Império Inca pegou, por exemplo, aqui o Equador, o Peru, né? Tem um pedaço aqui da Colômbia, ó, a Bolívia, o Chile, a Argentina. Então o Império Inca aí de norte a sul da América, na Cordilheira dos Andes, né, dominou uma grande região da América. O que eu quero também que vocês lembram dos incas, tá? Dos quipos. Também tem livro aí que aparece com U ao invés de O, que chama quipus. Então era uma forma dos incas registrarem em todo o império, né? Tem que ter uma forma boa de controle administrativo, que eles registravam os números, tá? Então tem que lembrar que era um sistema de corda, então tinha ali um milhar, centena, dezena, unidade, e de cima para baixo, né? E aí, conforme dava os nós, marcava ali os números. Então aqui 3 nós, meia dúzia de nós, 4 e 3, temos aí o número 3.643, ok? E outra coisa que nós estudamos, pessoal, foi o renascimento, né? Então, qual que é a ideia de renascimento? Está renascendo tudo aquilo que se perdeu durante a Idade Média, né? Então está renascendo a cultura centrada no ser humano, está renascendo o comércio, estão renascendo as cidades. Então é um período, né, de grande desenvolvimento da humanidade. Então lembra lá das 4 tartarugas ninjas, Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo, né, que são 4 dos grandes autores aí do Renascimento, tá? Aqui, por exemplo, o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, já mostra aí uma característica da arte e do pensamento aí do Renascimento, né, que é o humanismo, né, ou seja, aí um estudo de proporção do corpo humano. Na Idade Média ali, pensamento centrado mais em Deus, né, e agora centrado no ser humano. Então, essa diferença do pensamento medieval para o renascentista. Então, no pensamento medieval, tudo, o tempo pertencia a Deus, né? E no período renascentista, a ideia é que o tempo pertence ao homem e que o homem tem livre arbítrio, né, para decidir o que é melhor, o que ele deve fazer. Na Idade Média, a fé era muito mais importante do que a razão, né? Então, não valia uma experiência científica, uma comprovação científica se a igreja interpretasse ali de outro jeito, tá? E no pensamento renascentista, a fé ainda é muito importante, mas ela é tão importante quanto a razão. Na Idade Média, era a ideia do homem coletivo, faz tudo pela comunidade, coisa e tal. No Renascimento, né, com a ascensão de uma nova classe social, que valoriza muito o mérito dela, que é a burguesia, nasce a ideia de individualismo, né, focando aí no homem, no indivíduo. Na arte, por exemplo, a gente vai ver isso no autorretrato. Então, antes não existia quase autorretrato na Idade Média, né? No Renascimento vai ser muito comum, Michelangelo mesmo, Leonardo da Vinci vão fazer muito autorretrato, tá?
Então, Deus está no centro das atenções, a gente chama de teocentrismo na Idade Média, e o antropocentrismo no Renascimento, né? Aquilo que eu comentei na imagem do homem vitruviano. Na Idade Média, né, a medicina tal, se desenvolveu muito, por quê? Porque o corpo é visto como pecado, e na Idade do Renascimento, no período renascentista, é visto como algo de beleza que tem que ser representado. Né? Na Idade Média, o cadáver, ali, o morto, né, tinha que ser enterrado rapidamente. Já no Renascimento, né, por exemplo, Leonardo da Vinci fazia muita dissecação, fazia estudo ali em cadáveres, e se desenvolveu muito a medicina, a anatomia, né, e o próprio conceito artístico. Nas artes, galera, o que vai predominar no período renascentista? A pintura a óleo, nós já vimos várias na sala de aula, né? Aquela ideia de perspectiva, de profundidade, que é a terceira dimensão. O esfumato, que eu não comentei muito na aula, mas o esfumato é uma técnica que o Leonardo da Vinci usou muito, que é aquela quando você está olhando uma paisagem, você vê aquelas montanhas lá no fundo, elas estão meio embaçadas, né? Pela camada de ar ali, sua vista não vê ela tão perfeitamente, tão nítida quanto que está no primeiro plano. O equilíbrio da composição, né, galera? Geralmente uma forma de pirâmide, de triângulo ali, que eu comentei bastante. Naturalismo, ou seja, tentar pintar o mais real possível, né? A inspiração não está aí também, mas no greco-romano, então por isso que vão resgatar muita coisa da mitologia grega e romana, tá? E geralmente também colocam o que chama de elemento arquitetônico no fundo, né? Que remete aí ao desenvolvimento urbano. Aqui a gente tem o nascimento de Vênus, também um clássico da arte renascentista, né? E aí dá para perceber, né, a retomada aí do greco-romano, que para eles, os renascentistas aí seria o auge tal do pensamento humano. E a disposição, né, você vê a imagem ali, mais ou menos uma forma de triângulo, tá? Geralmente o vértice central ali, o cume, né, da pirâmide fica na parte de cima da pintura. E aqui a Mona Lisa, que é bem famosa, tal, do Leonardo, mas para ver o esfumato, né? Que é essa técnica aí, que ele passava uma camada por cima que dá mais ainda a ideia de profundidade, tá? A Escola de Atenas, também é um clássico aí da pintura renascentista, tem um ponto de fuga aqui, né? Todas as linhas retas ali vão sair desse ponto de fuga, aquela ideia de profundidade, resgate aí de vários pensadores da história da humanidade, ok? Por quê? Porque os renascentistas priorizavam o conhecimento científico em detrimento aos dogmas tal, do pensamento medieval. E por último, galera, nas ciências, por exemplo, ganhou força aí durante o período renascentista, que a gente chama hoje de heliocentrismo, tá? Então, durante a Idade Média, a ideia era de que a Terra ali estava parada no cosmos e que tudo, inclusive o Sol ali, orbitava o planeta Terra. No Renascimento, ganhou muita força, foi muito difundida a ideia, hoje que a gente sabe correta, né, de que o Sol ali está relativamente parado no sistema solar e que os planetas ali orbitam o Sol. Ok, galera? Então é isso, nossa revisão aqui do primeiro bimestre, tá? Recomendo que deem uma lida aí de novo no livro, nos temas relacionados, e até a próxima aula. Um abraço.